A Supercopa Rei é do Flamengo. O Flamengo se impôs e vai levantar a taça. Danilo, você já foi campeão tão rápido assim na sua vida? Não, tem que confessar que não. Me deu sorte. Né, cara? A gente se encontrou no elevador, no hotel. Falei, cara, rapidão, né? Pô, bom 2025, sem lesão, muita saúde pra você. Pô, valeu, vai ser legal. Começou legal mesmo, né? Ganhou Luiz Araújo, entrou na área, chance de mais um gol. A gente até conversou ali que o mais importante era sair com o título, mas eu não imaginava, né, meu melhor sonho, que eu ia poder fazer esse terceiro gol e matar o jogo. Preciso agradecer o Felipe, o Flamengo e esses jogadores incríveis que me deram a oportunidade de ganhar um troféu inédito na minha carreira. Para um menino que nunca pensou em jogar profissional, estava lá na Várzea de Curitiba, lá jogando e batendo cabeça. É muito gratificante, fico muito honrado de fazer parte desse elenco vitorioso. É um sonho realizado poder estar representando o Flamengo. Hoje, quando me chamou para entrar, parecia minha estreia no profissional. A gente tem a sensação de que começou muito bem o ano. Fizemos uma grande pré-temporada, todo mundo se doando muito, treinando bem, muito focado. E a gente quer mais, só começou o ano. Depois o tempo vai decidir até onde a gente está para conquistar coisas. Temos que ir passo a passo cada jogo, temos que encarar como uma final. Além de ser o gol que sacramentou a parada, foi um gol bonito pra caramba. Um golaço ali, quando eu adiantei um pouquinho a bola, já estava na minha cabeça que eu ia cavar, mas saiu melhor do que eu esperava a cavada. Gol! Henrique! O nome do jogo vai falar agora pro Globo Esporte. Qual o nome dos filhinhos, cara? Pietro, esse daqui, e o outro é o Lorenzo. Lorenzo já tem pinta de jogador já, hein, Lorenzo? Tu tá jogando bola, Lorenzo? Sim. Vai jogar no Mengão, moleque? Joga onde? Já joga. Ele já joga, pô. É sub o quê? Sub-7. Sub-7, existe sub-7, né, cara? Isso aí não tem preço. Minha família é que chora comigo quando eu choro, ou que ri comigo quando eu sorri. Então, é sempre por eles. Para a nação também, é minha vida. Por eles, eu fico muito feliz de estar representando a nação e toda a minha família. Parabéns, Bruno Henrique. Cada vez mais ídolo da torcida do Flamengo. Agora com mais uma taça para levantar. Obrigado, tá? Obrigado e parabéns. Números de Flamengo de Jorge Jesus e Felipe Luiz. O Rafa volta, tá, a participar com a gente aqui ao longo deste Sport Center para a gente falar mais também com informações do lado, se tem muito do comando técnico do Flamengo, também do Botafogo. Vamos para os números? Claro que aí o recorte é diferente, o Jorge Jesus com 58 jogos, o Felipe Luiz com 18. Mas o Jorge Jesus com apenas 4 derrotas, 81,6% de aproveitamento e 5 títulos. Pelo menos nessa conta, o Felipe Luiz tem o mesmo esquema, né, de ter mais título do que derrota, apenas 1 e 2 títulos. A gente não considera os jogos com elenco alternativo ali do início do Carioca de 2020 e também de 2025, para ser justo ali com a equipe quando ela está competindo no seu mais alto nível. Porque aí entra aquela história, mas já está comparando? Sim, estamos comparando, porque o Felipe usa o Jesus como uma referência. É o que ele busca, é o que ele quer, é o que ele entende como ideal. Então, nesse sentido, vocês já enxergam algo no time do Felipe Luiz que tem, assim, como referência ou que era o time do Jesus, Marra? Se eu falar que eu não enxergo, eu estou mentindo. Mas eu acho que, assim, o retrato do Jorge Jesus no Flamengo não é um retrato... Não fez 200 jogos, né? É menor. Mas é, assim, um furacão devastador. Ele chega... aí até muita gente aproveita aquela derrota na Fonte Nova para falar várias vezes, porque praticamente não tem outra, gente. Então tem que falar mesmo daquela. E foi engraçado a única chance de tirar onda é aquela. Aquela derrota aconteceu muito nas costas do Felipe Luiz. 3 gols do Gilberto em cima do Felipe Luiz. E rápido no comecinho, né? Primeiro ou segundo jogo, não foi? Sim. Mas depois disso, assim, é devastação. Porque era um time de imposição, era um time muito concentrado, era um time muito bom, era um time que fazia os adversários temerem. E é muito cedo de novo, até porque não é nem justa a comparação com o Felipe, porque o Jorge Jesus, quando chega ao Flamengo, ele já chega um senhor Jorge Jesus. O Felipe está iniciando a carreira. Mas, já que ele toca no assunto, e já que a gente está nessa aqui de falar, os primeiros passos do Felipe são ótimos, gente. Porque ele tem toda aquela situação de conceitos do futebol, de pressionar, de roubar a bola alto, de não ser previsível. Veja o segundo gol.
O segundo gol é algo calculado desde lá de trás. Me lembra muito vários jogos de Premier League em que os times estão bem marcados, estão bem vigiados. E aí, Alisson, Ederson, eles já acham lá os atacantes. O Ederson tem 5 assistências. O Atlético de 2013 com o Jô só fazia gol assim. Era um jogador puxava pelo meio, dava uma casquinha, vinha um correndo, depois encontrava outro atacante na frente. E aí tá a diferença da comparação, é que o Flamengo não só faz gol assim. Exato. O Flamengo faz muita pressão, o Flamengo é bastante bom. E a versatilidade sugere mesmo que o trabalho do Felipe é um trabalho que a gente vai ter que acostumar, que vai ser muito bom por muito tempo. O que me chama a atenção é que é óbvio que você imagina que os treinadores, eles estudam, eles se preparam para as partidas e eles vão tentando montar a sua estratégia de acordo com o adversário. Mas que parece que a todo momento o Filipe Luís encontrou o jeito de vencer os adversários e ainda não foi encontrado o jeito. Não é isso, ele jogou contra o Atlético na final da Copa do Brasil, ele pensou o melhor jeito, puf, ganhou. Ele jogou contra o Botafogo, claro, dado todo o contexto deste Botafogo nesse início de temporada. Ele pensou um jeito, vamos assim, tuf, contra ganhou o Corinthians. Falamos ontem aqui do Corinthians. Não é? Sim. Ele prepara uma estratégia e a leitura, parece que a leitura dele sobressai a leitura do outro. É um cara que estuda muito os adversários, já deixou isso bem claro. Até, se eu não estou enganado, foi a esposa dele que postou um stories dele voltando das férias, né? E o cara lá, ele já analisando o vídeo, é um cara que além do jogo, além de entender o jogo, já falavam isso quando ele ainda era jogador, que ele tinha uma cabeça completamente diferente. É um cara que consome muito, ele gosta muito mesmo de ler o jogo, de ver como as coisas vão acontecer. Então, basicamente, ele vai antecipando alguns movimentos. Sobre a comparação com o Jorge Jesus, o Filipe Luís já falou sobre isso também, sobre ofensivamente como ele bebe da água, como ele disse, né? Meus jogadores beberam a água do conhecimento na pré-temporada. Como ele bebe da água do Jorge Jesus ofensivamente, e ele também fala de defensivamente como ele gosta do estilo do Simeone. Foram 2 caras que ele trabalhou junto e que ele se inspira nesses dois modelos de jogo. E o que a gente viu ontem do Flamengo em relação a essa forma semelhante do Jorge Jesus, que assim que ele assume o Flamengo, ele já muda algumas coisas. Para mim, a primeira coisa já é a mudança de formação tática. Com o Flamengo do Tite, era basicamente um 4-2-3-1, aqueles pontas espetados nos lados do campo e uma referência que era o Pedro. Quando ele assume, ele automaticamente já muda. Ele bota 2 atacantes, ele gosta dessa questão de dupla de ataque, um 4-4-2 que a gente fala, enfim, algumas vezes ele muda, 3-5-2 quando ele faz linha de 3, enfim, que seja. Mas o que a gente pode comparar, ao meu ver, com o modelo assim do Jorge Jesus, tem a pressão alta, a pressão lá em cima não deixando, sufocando os adversários, não deixando os caras saírem jogando, não deixando os caras respirarem. E para mim a principal semelhança com o Jorge Jesus nesse caso é a dupla de ataque, que cada vez mais escasso no futebol, no Brasil e também no mundo. Ficou muito refém do 4-2-3-1 e 4-3-3. E o Filipe Luís monta a equipe dele com a dupla de ataque. E o buscar até o final, continuar buscando também, né? Porque eu lembro daquela entrevista do Tite que a gente colocou aqui, comparando assim estilos, né, de jogo, que o Tite falou assim, o rubro-negro vai ter que entender que às vezes o meu time vai ser de basquete, que vai rodar bastante a bola, tal, e é algo que aquele treinador idealiza. E nessa história do Felipe, tá 3-0, mas ele tá em cima buscando mais. Não, além de continuar buscando, tem uma outra situação que também acontecia outra semelhança assim, que é a troca de posição. O time dele não fica estático, não fica cada um parado na sua posição. Por exemplo, Gerson, você entra como meia-direita. Você vai ficar só pelo lado direito. Não, ontem mesmo a gente estava falando, o Gerson pisando, chutando a bola dentro da pequena área. Com o Bruno Henrique. Com o Bruno Henrique de ponta esquerda. O Plata, você vai ser segundo atacante, fica centralizado junto com o Bruno Henrique. O Plata várias vezes aberto do lado esquerdo. O Michael ontem, o tempo todo, fazendo a compensação defensiva pelo lado esquerdo também. A gente falou ontem aqui, era um 4-4-2, mas, na verdade, o time estava jogando num 4-2-4. O time não deixava o Botafogo sair jogando. Justamente essa pressão alta, que também se assemelha. Então, sim, tem comparações, obviamente, não é justo até com o Filipe Luís, porque está começando agora, e o Jorge Jesus foi um dos maiores treinadores da história do Flamengo, mesmo num recorte muito curto. Mas tem sim suas semelhanças, principalmente na forma que a equipe joga. Depois a gente pode colocar o mapa de movimentação do Bruno Henrique, Mari, para entender se ele foi um centroavante, um atacante, por onde ele passeou. E ontem me chamou a atenção que, assim,
Eu nem ia falar sobre isso, mas agora que você falou do Bruno Henrique, quando acaba o jogo ele se emociona, né? Porque assim, tá longe de ser o título mais importante que ele ganhou com o Flamengo, tá longe de ser o jogo mais sofrido da história da vida do Bruno Henrique, tá longe de ser o momento que o Bruno Henrique, meu Deus, olha como a minha vida agora foi recompensada. Mas o Bruno Henrique tava emocionado, Marra. Acaba o jogo, a câmera vai nele, ele tá com a mão na cara chorando. E eu acho que isso tem a ver com o Felipe também. O Felipe Luiz vai ser um cara muito bom de motivação. Muito bom de mexer com os jogadores. Ele já fez isso, já no final da temporada passada, nas entrevistas a gente percebia isso, de como ele lança desafios, tudo. E para os jogadores isso dá motivação. Se você não mexe com o cara, muitas vezes, acaba que aquele jogo é apenas mais um jogo. Mesmo sabendo que o Bruno é um cara bastante profissional e tal, mas se você mexe, se você está ali e ainda se tem uma relação entre eles, né, e do Bruno com o clube, você mexe com o espírito competidor do cara, né? E ele teve muito perto de perder o brilho, né? A lesão, e ele não perde aí voltar a conquistar um título, fazendo gol. Drama, né? de contrato. Quase sai também. Quase sai. A emoção dele ali, pra mim, tem muito a ver com a ficha ter caído. Ele se tornou, junto com o Arrascaeta, o maior vencedor na história do Flamengo, 14º título. Aí tem o mapa de movimentação ali do Bruno Henrique, então a gente viu que tem muito pelo centro, mas também ali pelo lado esquerdo. Porque às vezes a Supercopa, isso em vários países, né? Às vezes se encontram dois rivais, como aconteceu agora Barcelona e Real, Inter e Milan, né? Então você tem a rivalidade do jogo, mas não é uma coisa de emoção. Não é que alguém sonha, eu sonho um dia ganhar a Supercopa do meu país, né? Mas aí eu acho que bate nisso, dele ter se tornado o maior do Flamengo. Exatamente. Com a Arrascaeta, né? Acho que é entender onde você tá, né? Acho que é o momento mais de realização do que necessariamente não a dificuldade, né? Mas o percurso. Porque assim, também não é como se fosse uma competição que ele, nossa, eu suei muito para... Sim. Foi um jogo, né? Mas é muito mais sobre cair a ficha de onde ele tá. Então, não vou falar que o Bruno Henrique, em algum momento, foi preterido em relação aos outros jogadores, mas tem um pouco assim, eu fico pensando, sabe? Porque o Bruno Henrique, ele chega lá em 2019, todo aquele barulho no Gabriel, todo aquele barulho no Arrascaeta, depois toda a caminhada dele ao longo da história do Flamengo. Aí, por exemplo, na final de 2019, toda a Libertadores de 2019, na verdade, tanto que ele foi eleito rei. O Bruno Henrique jogou muito, mas quem ficou marcado na história foi o Gabigol por conta dos 2 gols, sabe? Com toda essa caminhada do Bruno Henrique no Flamengo, e chega agora, ele com o Arrascaeta se torna aí o jogador com mais títulos na história do Flamengo. Então acho que isso também tem a ver, essa emoção. E foi curioso, eu achei o Felipe falando na entrevista que o que ele tem com esse grupo ele não vai ter nunca mais em lugar nenhum, porque ele jogou com a maioria deles. Então ele até brincou, eu sei quando eles estão falando mal de mim, eu sei quando eles estão rindo de mim, eu sei o que eles estão pensando. Eu só acho que a gente precisa fazer uma reparação histórica, que hoje se disputa mais títulos, né? Sim. Na época do Zico e do Júnior, por exemplo, não tinha Copa do Brasil, né? Sim. Ou tinha um pouquinho, o Júnior pegou. Então, é preciso fazer essa reparação histórica. Não tinha Recopa. Isso. Essas Supercopas e Recopas, elas acabam somando ali nos títulos, né? Bom, a gente segue o nosso Sport Center, a gente vai pro... A não ser quando teve lesão, ficou um tempo fora. É o rei do torneio, gols e assistências de Bruno Henrique em cada Supercopa do Brasil. 2020, 1 gol e 1 assistência. Lembrando que é um jogo só, né? 2021, 1 assistência. 2022, 1 gol. 2023, aliás, 2025, 2 gols. 5 participações em gol em 4 jogos disputados. Aí a gente está falando de Supercopa, mas o Bruno Henrique respondeu em Libertadores. O Bruno Henrique respondeu em Campeonato Brasileiro, que o Flamengo ganhou. Responde em clássicos. Responde jogando contra o Botafogo. Responde jogando pelo... faz gol contra o Botafogo. Responde jogando pelo lado esquerdo, responde jogando pelo meio, responde se movimentando, responde jogando com o Gabigol, responde jogando com o Plata. Esse rapaz aí... é jogador de bola, hein? Vale a pena o investimento? Por quantos treinadores ele... Com quantos treinadores? Nossa Senhora. Vale a pena ou não vale o investimento? Esse vale, hein? E respondeu em outros momentos da carreira também no Santos. Foi um jogador importante. Teve até um ano que ele pouco atuou por causa de um problema na vista, né? Ficou afastado. No próprio Flamengo, a atual discussão é muito em função da última contusão que afastou por muito tempo. Então ele ainda... está retomando, por isso, dá um titular absoluto, agora titular pela ausência do Pedro, mas um jogador
de hierarquia, né? Como eu já falei aqui, de muita história, de muito peso. Tem essa coincidência em função da Supercopa, é verdade, rende muito na Supercopa, mas não é só, fez uma belíssima Libertadores, uma dupla histórica inesquecível com o Gabigol. 2019, né? E de toda aquela turma, Everton Ribeiro, Gabigol, Diego um pouco antes, é o remanescente do ano mágico de 2019. Ele, o Gerson e o Arrascaeta, não é isso? É. Mas o Arrasca, você vê hoje já... Que o Gerson saiu e voltou. Participa menos, o Gerson saiu e voltou, ele está o tempo inteiro aí. É o grande nome dessa fase rubro-negra do Mengão rico, dentro e fora de campo. Pode ser o, entre aspas, centroavante até a volta do Pedro? Ou já é e continuará sendo, Mari? Provavelmente continuar sendo, porque o Felipe Luiz já falou sobre o Juninho, sobre esse tempo que ele precisa, o Flamengo busca figura do Juninho exatamente para ser o centroavante, mas o Bruno Henrique, ele oferece essa possibilidade já pronto ali, né? O Flamengo já conhece o que ele vai entregar, o Felipe Luiz já conhece o que ele vai entregar, além de dar outras possibilidades, mas num sistema forjado para ele ser esse centroavante. Centroavante do espaço também, centroavante que vai receber, que também vai dar passes, além de tudo que a gente está falando de personalidade em jogo grande, em competição grande, é um ótimo jogador. Tecnicamente, tem muita qualidade. Então, vai ser, de fato, esse cara até a volta do Pedro. E é testado e aprovado na posição, né, Marinho? Desde outros tempos. Cabeceia bem, se coloca bem pelo meio. O único senão é que eu fico sempre com aquela coisa, assim, quando você utiliza o Bruno Henrique mais centralizado, você perde o que ele pode fazer pelos lados também. Mas aí você tem outras opções também, né? Mas aí, como o Flamengo tem essas opções e tem essa necessidade... Hoje tem muita coisa, né? Você pode pensar no Plata pela direita, está jogando o Gerson, né? Mas o Plata pode fazer a direita e tem o Luiz Araújo. Pela esquerda você tem Michael e Cebolinha. Então você está cercado nisso daí, né? Muito bem. Aliás, o Luiz Araújo entrou ontem e fez um belíssimo gol jogando pela esquerda. Isso. Mandar um abraço para o amigo Chico Lopes, que nos assiste. É isso aí, nação rubro-negra. A mídia esportiva está rasgando elogios ao Flamengo, ao trabalho do Felipe Luiz, que ontem amassamos o Botafogo, né, com direito a 3 gols. O Flamengo poderia ter feito mais, né? Ontem o Flamengo jogou muita bola, toda a equipe está de parabéns, todos os jogadores. Bruno Henrique marcando, Luiz Araújo entrou no segundo tempo, fazendo um gol de cavadinha muito bonito também. Gerson, Gonzalo Plata, né, que está se adaptando à nova função, né, dentro de campo, né, e assim, está sendo um jogador muito importante nesse esquema tático do Felipe Luiz, um cara que não para de correr. Gonzalo Plata corre, marca, ajuda a marcação, está sempre disposto a ajudar. Então, assim, um grande reforço que o técnico Felipe Luiz achou dentro do elenco do Flamengo. Então, assim, é só exaltar, né? Sabemos que, assim, temos que colocar os pés no chão. Início da temporada, Felipe Luiz tem 20 jogos apenas, né? Treinando a equipe profissional, só que, assim, a gente vê o que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo, né? A gente já começa a lembrar de tudo aquilo que o Jorge Jesus fez, né? É um trabalho muito semelhante, né? É um trabalho que ambos, tanto Jorge Jesus como Felipe Luiz, preza aquela marcação-pressão, um jogo muito agressivo. Então, assim, agora é parabenizar e bola pra frente. Teremos mais 3 clássicos agora pela frente. Fluminense, Botafogo novamente, o Vasco. Então, assim, vamos com tudo, vamos em busca desse título da Taça, né, Rio, também da Taça Guanabara. E o céu é o limite, essa que é a verdade. Então é isso, amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. A qualquer momento estarei de volta. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.